E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e eu já começo com uma pergunta. Será que esse Enem de 2023 ele vai ser o mais difícil? Por que veio essa pergunta assim do nada? Porque, na verdade, a gente já tem uma diretriz de que esse Enem irá mudar de acordo com o novo ensino médio já para o ano de 2024. Ou seja, esse é o último, né? O último dos Enemzanos, né? E, na verdade, a gente vai mudar. Agora, isso quer dizer que vai ser mais difícil? Vamos aqui trazer algumas informações relevantes nesse vídeo sobre esse último dos antigos Enems, beleza? Então, galera, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, porque toda e qualquer novidade eu vou comentando aqui para poder te ajudar, para poder te auxiliar a alcançar a sua vaga na universidade. Aqui eu jamais, não desisto nunca de você, até você conseguir a sua tão sonhada vaguinha, né? Nada mal, né, galera? Então, vem comigo, vamos embora. Bem, como eu já havia falado, já deu esse like, se inscreveu, ativou o sininho, já deu essa moral? Então, como eu já havia falado, galera, o que acontece é o seguinte: esse Enem de 2023, que irá ser feito, né, em novembro, 5 e 12 de novembro, ele vai ser o último Enem mesmo, tá? Desse modelo, que eu vou chamar agora de modelo antigo, né, de Enem, perfeito? E agora, né, no outro ano, a gente vai ter um novo Enem. Esse novo Enem, que está de acordo com o novo ensino médio, né, e ele terá questões discursivas. E aí, obviamente, isso traz um temor para muita gente, né? Porque a galera não gosta, muita gente não gosta de questões discursivas. Bem, isso é o que até agora está planejado. Pode ser que mude? Pode, claro que pode, né? Principalmente porque houve muito protesto, né? Pode ser que o sistema ainda não esteja preparado para isso. Enfim, pode ser uma série de motivos. Mas, de qualquer forma, a princípio, a gente não tem nenhuma sinalização de que de que essa mudança ela não irá acontecer ou será adiada, entende? Então, nesse caso, a princípio, o Enem, esse Enem que você conhece, vai ser o último agora, 2023, e depois você vai ter um novo formato, um novo estilo de Enem, ok? Agora, se vai ser mais difícil esse novo Enem, também não sabemos. Por quê? Porque a gente não tem parâmetro, né? Como a gente pode afirmar que vai ser algo mais difícil? O que eu posso afirmar é que vai ser algo diferente. E isso acho que é uma coisa óbvia de se pensar. Mas o mais difícil ou mais fácil vai depender, claro, da questão do conteúdo que é cobrado na questão, a forma que é cobrada, né? Se é uma forma mais específica ou não. E também, obviamente, da habilidade do candidato ou candidata de chegar e escrever muito bem numa prova discursiva. E como isso traz dificuldade para muita gente, né? Pode ser que por isso seja mais difícil, mas não no sentido conteudista, entende? Tá? Bem, agora a gente já fez aí uma diferença de um Enem e de outro. Agora, uma coisa relevante também a se falar é que esse Enem de 2023, ele também passou por certos apuros e certas mudanças ao longo do tempo, né? Houve uma mudança, né, mais significativa a partir de 2012, né? E aí o que acontece? A gente tem basicamente o mesmo formato, estilo de questão desde então. Lembrando que o Enem ele não começou em 2012, teve antes e aí depois uma pequena reformulação e agora a gente segue esse estilo até agora, 2023. Ou seja, a gente tem mais de 10 anos, tá? E nesses mais de 10 anos de Enem, teve questão pra caramba, houve mudanças sim, né? A gente começou vendo um Enem que talvez seja um pouquinho mais genérico do conteúdo, a um Enem um pouquinho mais específico, um pouquinho mais conteudista. Isso, sim, tem acontecido, mas é justificável de certa forma, porque as notas de cortes elas só estão tendendo a um aumento. Se você pegar desde 2012, por exemplo, até 2023, você vai ver que as notas de corte dos cursos, de maneira geral, têm aumentado.
Ah, professor, mas esse ano diminuiu um pouquinho em relação ao ano passado. Tudo bem, beleza. Mas, de uma maneira geral, se você comparar esse ano que diminuiu com 2012, por exemplo, né, como o exemplo que eu estou dando aqui, cara, você vai ver que aumentou e aumentou muito, entendeu? E, claro, isso se dá por diversos fatores. A educação ela foi mais democratizada com a internet, o uso da internet. Por quê? Porque agora você conseguia muitos cursos num preço muito mais acessível do que um curso presencial e, claro, te dava informações de qualidade. Você tem acesso muito mais fácil às provas, né? Você tem uma quantidade de provas muito maior para você se testar, entendeu? Testar o seu conhecimento, né? Imagina, 2012, 2011, 2009, 2010, sei lá, você não tinha tantas provas, tantos parâmetros assim. E, obviamente, se você não tem parâmetro, para onde você vai se guiar? Fica um pouquinho mais difícil. Obviamente, né? Essas provas, apesar de não serem mais difíceis, né? Como ninguém tinha parâmetro muito definido na época, então isso acaba por si só se tornando mais difícil. Hoje, você pode fazer vários simulados, né? Pelo menos aí mais de 10 simulados você pode fazer, entendeu? Só de Enem. Porque tem um banco de questões, um acervo de questões já publicadas que são muito grandes. E lembrando, nós temos o Enem, tem o Enem PPL também, né? Então, cara, é muita questão rolando, beleza? Então, isso faz com que, né, todos esses conjuntos de fatores fazem com que as notas de corte aumentem, porque os alunos, de maneira geral, ficam mais preparados. E, obviamente, para não ficar um negócio de, poxa, imagina, daqui a pouco todo mundo está gabaritando, né? Obviamente isso não acontece, mas pensa, todo mundo está ali próximo de gabaritar, e aí o que acontece? Pô, vai ser o quê? Diferença por idade? Quem tem mais idade? Eu acho que não é esse o melhor caminho a você chegar e selecionar alguém, e sim pelo conhecimento. Então, houve uma tendência, né? Está havendo uma tendência a um Enem mais conteudista, mas isso não é de agora, isso já tem aí uns 3, 4 anos, entendeu? Então, galera, eu acho, né, que a prova ela vai vir igual a esses últimos anos, tá? A minha opinião é essa. Uma coisa que aconteceu também, né, foi em 2022, que houve um problema no banco de questões, tá? Então, teve muitas questões aí que, poxa, foram fabricadas aí de última hora, e a gente sabe, tem todo um processo para que essas questões chegue finalmente até vocês, né? Então, vários testes para saber se a questão ela tem um nível fácil, médio ou difícil. E eu não sei se vocês sabem, mas o Enem, ele tem mais ou menos esse parâmetro justamente para não fazer uma prova muito difícil. Tem um parâmetro para dizer mais ou menos se essa questão é uma questão fácil, média ou difícil. E aí ele faz um embaralhado de forma que seja o mais justo possível esses níveis de questão. Então, isso já acontece desde sempre. Com esse problema no banco de questões, pode ser que isso tenha modificado um pouco para o Enem 2022 e culminou no SISU 2023, né? Mas, de qualquer forma, galera, bem, eu acredito que para esse ano você já tem aí um certo número de questões e essas questões sejam, sim, utilizadas nesse último Enem de 2023, tá? Bem, vamos lá, então. Aí o que você vai ter? Você vai ter, basicamente, o que a gente tem visto, né? O número de candidatos ele tem diminuído, a nota de corte tem ficado cada vez mais alta. Então, muita gente, na verdade, pouca gente é que está realmente concorrendo à vaga, né? Porque grande parte também acaba diminuindo aí, tendo notas baixíssimas. Se você verificar a média, né, do Enem para as áreas do conhecimento, elas são muito mais baixas em geral do que a nota de corte, né? Então, também tem isso. Mas, a minha opinião, voltando ao assunto, não fugindo muito do tema, é que, na real, você vai ter uma concorrência ainda alta, apesar do número de inscritos poder ser mais baixo, inclusive, né? E a gente viu isso em outros Enems, mas a concorrência, né, pela nota de corte, por exemplo, ela vai continuar sendo alta. E outra, pessoal, também a gente vai ter a situação de que provavelmente esse último Enem ele vai se espelhar nos outros últimos Enems. Ou seja, vai ser mais ou menos o mesmo padrão. Se você achou esses últimos Enems difíceis, fáceis, né, ou médios,
você vai continuar tendo o mesmo parâmetro. Eu acredito que não irá mudar. Agora, 2024, aí sim, a gente tem uma grande incógnita, um grande ponto de interrogação em que a gente vai precisar que as coisas aconteçam para a gente começar a definir um parâmetro. E é claro, esse parâmetro também não vai ser de uma hora para outra, não vai ser em uma prova só de vestibular, né? A gente vai precisar de alguns anos aí para começar a definir esse parâmetro. Mas eu acho que esse vídeo serve para informar para vocês, pelo menos a minha opinião, de que essa prova ela vai seguir o mesmo parâmetro, de que ela vai ter questões fáceis, médias e difíceis, mais ou menos na mesma proporção que os outros Enems tiveram. Perfeito? Então, galera, não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aqui no canal. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar com os meus vídeos. Galera, eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.